Olá, queridos amigos, queridos irmãos, a graça de Deus. Vivemos hoje numa espécie de bolha. Esse mundo produz um capinzal de informações erradas, de fake news, propagandas enganosas que traz a nós o avesso, às vezes, da história, o avesso da verdade. E para furar essa bolha, precisamos ter muita paciência e aturar muitos adjetivos de pessoas atrasadas, de pessoas que até mesmo denominada rebelde. Pois bem, nessa avalanche de informações do chamado sofismo. Sofismo é uma coisa horrível, porque traz o fanatismo e traz também a mentira junta, a mentira tradicional, a mentira que tem se entranhado e se instalado no meio do povo. Vamos ouvir uma palavra a respeito do que é e do que significa sofismo. Vamos lá. Anulando sofismas. Eu gostaria de convidar você para gravar bem essa palavra sofisma. E eu vou de uma maneira bem clara, bem direta, falar o significado dela para você. O sofisma é uma mentira muito bem contada que convence e quase todo mundo acredita, direta ou indiretamente. Quer ver um exemplo disso? Ninguém acredita em Papai Noel e em Coelhinho da Páscoa, mas praticamente todo mundo enfeita o Natal com gorros, imagens de Papai Noel como se ele existisse, enganam as crianças e essa mentira vai se perpetuando pelas gerações. Da mesma forma, o chocolate na época da Páscoa, todo mundo sabe que coelho não bota ovo, não tem nada a ver com chocolate, e isso é uma mentira que fica entranhada na nossa cultura. Mas de onde veio então essa expressão sofisma? E eu vou mostrá-la para vocês na Bíblia, porque isso é muito importante. No tempo dos filósofos gregos, no auge da filosofia, houve um tempo em que os filósofos acreditavam que a verdade era relativa, era múltipla, ou seja, cada um tem a sua verdade, e isso tem ligação com o tempo atual. Então as pessoas construíam o conhecimento. Sofisma vem de Sofia, levar o conhecimento. E eles então, esses sofistas, que eram filósofos, vendiam o seu conhecimento. O que aconteceu? Eles começaram a atuar para políticos, convencendo as pessoas, tinham boa oratória e então eles conseguiam transformar a verdade e convencer as pessoas das teorias, dos princípios ou ideologias que eles queriam. E isso acontece até hoje. Existem muitas pessoas, muitos grupos que distorcem o conhecimento e aplicam de maneira que as pessoas possam acreditar e convencer, ou seja, vender o produto. E, infelizmente, no tempo atual existem jornalistas, blogueiros, pessoas que são pagas, patrocinadas para divulgar informações, e aí vieram as fake news. Mas o que isso tem a ver com a minha vida e a sua vida espiritual? É que você e eu, conhecedor da verdade, da palavra, nós precisamos ser libertos dos sofismas do mundo e do diabo. Você conhece a verdade e você não pode ser enganado pelos princípios e pelas mentiras, ideologias deste mundo. O apóstolo Paulo, que foi educado aos pés de Gamaliel, um grande filósofo,
Ele combateu nos seus princípios muitas filosofias e o fez isso diretamente. O apóstolo João também faz muitos jogos de palavras, onde ele combate as filosofias do seu tempo. Mas então nós precisamos buscar agora o princípio da verdade da palavra. E essa palavra sofisma, ela está na Bíblia, onde o apóstolo Paulo fala que esses sofismas têm que ser anulados. Em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3 ao 5, nós vamos ler o que fala sobre os sofismas. Diz assim, 2 Coríntios 10, 3 ao 5. Porque, embora andamos na carne, não lutamos segundo a carne. Porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos, sofismas e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Quando o apóstolo Paulo fala aqui que os sofismas têm que ser anulados, ou seja, têm que ser desfeitos, da mesma forma que os sofistas daquele tempo construíam mentiras e enganavam o povo, nós temos a missão de destruir, anular o efeito da mentira. Quantas pessoas são enganadas durante toda uma vida por mentiras, por enganos, por crenças limitantes, e a vida da pessoa é aprisionada por esses sofismas, por essas mentiras. Isso aconteceu, por exemplo, no cristianismo, quando cristãos acreditavam que podiam ter escravos, podiam praticar a escravidão. Quantas maldades foram feitas até mesmo no povo de Deus, com mentiras que entraram e enganaram os servos do Senhor. Mas então como destruir esses sofismas, anular eles na nossa vida? O Espírito Santo, em primeiro lugar, te dá discernimento. Você vê, pai, isso não condiz com a palavra de Deus. Ele te lembra aquilo que foi revelado. Você lê a palavra e a palavra te liberta, porque a Bíblia diz que quem conhece a verdade nos liberta. Mas Paulo fala aqui 3 coisas que estão como ferramentas para destruir esses sofismas na nossa vida, essas falácias, essas mentiras que são muito bem contadas. A primeira delas é não seguir a carne. Quando ele diz no versículo 3, porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Ou seja, a carne sempre nos seduz, nos agrada. Quando o diabo pregou a primeira mentira para Adão e Eva, ele foi no desejo da carne, na aparência. Ele iludiu eles. O diabo também tentou Jesus, ali com a necessidade do pão. E então as mentiras do diabo muitas vezes tentam nos agradar. E às vezes a verdade da palavra de Deus, ela não é de acordo com a vontade da nossa carne. Deus nos confronta para uma transformação. Em segundo lugar, essa é uma luta espiritual. O versículo 4, onde aparece a palavra sofisma, diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, e anulando nós sofismas. Paulo traz aqui a imagem da batalha espiritual e fala que nós devemos anular os sofismas, mas não devemos então lutar com as pessoas. Então, se a pessoa é de um partido diferente, de uma ideologia diferente, eu tenho que isolar e lutar contra aquela pessoa. Não, é uma luta espiritual. Nós devemos orar, devemos buscar autoridade na palavra e ir pregando o evangelho que constrói. Não adianta você combater com a pessoa ou com aquele grupo. Pregue o evangelho, pregue a palavra, se consagre, busque o poder de Deus, porque aquilo que é a verdade vai prevalecer. Então, uma luta espiritual. Não adianta você ficar combatendo com a pessoa, discutindo. Aprenda isso. Não adianta você todos os dias discutir com a pessoa a mesma coisa. Peça a Deus oportunidades, peça a Deus para quebrantar aquele coração. Vai orando e na hora certa ela será convencida, porque a obra do convencimento é do Espírito Santo. Ele nos dá as palavras, mas nós temos que buscar sabedoria. Então é uma luta espiritual. Então não haja na carne. Às vezes dá uma ira, você quer combater, ou então você se convence daquilo porque agrada a sua carne, e lute espiritualmente. Em terceiro lugar, obedeça a Deus. O versículo 5 de 2 Coríntios 10 fala que toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus
deve ser levado cativo o pensamento à obediência de Cristo. Se a sua mente for controlada pelo Espírito Santo, se Deus está na sua vida, se o Espírito de Deus está com você, você busca a palavra, se você pede ao Senhor Jesus, que Ele é o Senhor do seu coração e também da sua mente, você vai ter uma mente transformada, como diz Romanos 12, e você não vai acreditar em mentiras. Então toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, todo orgulho, Satanás usa muito a questão da dúvida, do orgulho, ele tenta te intimidar, te colocar o medo. Deus vai te mostrar e você não vai cair nessa mentira mais. Então grave essa palavra e deixe essa mensagem para o seu coração, que você seja liberto completamente e conhecedor pleno da verdade revelada na palavra de Deus, e nenhuma mentira vai te enganar. Você não vai seduzir a carne, não vai se deixar seduzir pela carne, você vai lutar espiritualmente, e a sua mente pede ao Senhor: domina a minha mente, os meus pensamentos, até quando eu pensar em errar, me mostra e muda o meu coração. Que o Senhor te abençoe, nos abençoe, para que possamos conhecer essa verdade e jamais ser enganados por sofismas. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.